Janeiro é um mês muito difícil para algumas pessoas devido às contas que chegam logo no começo do ano. Tem o IPVA, o IPTU, a matrícula e o material escolar das crianças, isso sem contar o cartão de crédito com a fatura dos gastos de dezembro das festas de final de ano. Muitas pessoas acabam se apertando devido a essas dívidas e passam os meses seguintes pagando caro pelo acúmulo de despesas. Mas existe uma saída para essa situação. E as medidas que podem ser adotadas são simples e nem é preciso ser um economista para fazer isso. Um economista nos ensina como poupar a longo prazo para chegar em janeiro no azul e não se apertar. Com algumas dicas de planejamento financeiro básico, é possível evitar esse aperto. Então, vamos aprender como administrar melhor o nosso dinheiro, economizar nos gastos desnecessários e assim ter um ano mais tranquilo financeiramente? Pois é, para responder essa pergunta e falar um pouquinho sobre economia, sobre qualidade de vida financeira, nós estamos recebendo hoje aqui o professor e economista, ele é professor da ETEC, Escola Técnica de Marília, Benedito Goffredo. Boa tarde, professor Goffredo. Seja bem-vindo ao nosso Agora Interior. Boa tarde, Carlos. Primeiro, agradecer a oportunidade, falar de um assunto que a gente gosta muito e que, às vezes, ele é um tanto quanto negligenciado nos lugares. Então, quando a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco sobre finanças pessoais, a gente gosta muito de falar. Então, portanto, agradeço essa oportunidade de trocar essa ideia com você, né, principalmente agora, né, um mês de janeiro, onde você já citou aí muito bem, um mês particularmente difícil, onde as nossas despesas, né, elas são altas. Primeiro, pelo próprio mês, de tantos vencimentos, e aquilo que você trouxe das suas eventuais festas, viagens do final do ano no cartão de crédito. Muito bem lembrado essa hipótese também. Nós, então, poderíamos estar conversando aqui sobre como planejar o janeiro de 26, isso, né? Ou dezembro de 25 e o janeiro de 26, né? Porque essa altura dezembro, já foi. Né? Uma boa menção que o senhor fez aí de dezembro de 25, porque dezembro também é um mês carregado de despesas, né? Porque você quer fazer a festa de final de ano, tem o presente das crianças, tem a viagem que você quer fazer. Então, é uma ótima pegada se planejar para os gastos de janeiro e também para a fatura que vem em janeiro. Exato. Às vezes o economista tem uma fala um pouco mais dura, Carlos, em relação como se ele estivesse dando uma bronca porque alguém está gastando. Não é nada disso, né? Então a gente tem que ter uma visão da economia, uma visão das próprias finanças pessoais como algo humanizado. Uhum. Você merece, né, ter uma qualidade de vida melhor com as coisas que o dinheiro pode comprar. O que a gente ressente e às vezes fala um pouco de uma forma um pouco mais dura, é você gastar mais do que ganha, né? Isso nunca é bom. Então esse seu planejamento sempre tem que ser em cima daquilo que você realmente recebe, quer você seja um seletista, um prestador de serviços, tal. E tudo começa pelo seu planejamento financeiro. Então você pode ter uma planilha em Excel, baixar um aplicativo. Hoje você tem vários aplicativos excelentes que você pode baixar para fazer o seu planejamento financeiro, onde você vai ter o seu quadrinho de receitas, né, obviamente, e no seu quadrinho de despesa você faça pelo menos duas aberturas nele. Uma para as chamadas despesas fixas, né, e um outro para as despesas variáveis. Despesas fixas, por exemplo, aluguel, conta de luz, isso você, naturalmente, com um pouquinho de variação tal, mas você sabe quanto é mensalmente. E uma outra coluna para você citar os seus gastos, os seus custos variáveis. E em relação a custos variáveis, Carlos, se você me permitir desde já, o melhor hábito que eu vi das pessoas que melhor faziam gestão financeira, e eu posso falar disso
pelos 20 anos, né, que eu fiquei do lado de dentro do balcão do mercado financeiro, dos bancos, né, as pessoas que melhores administravam, elas tinham alguns bons hábitos, mas o principal deles, né, ou aquele mais básico, é você anotar tudo que você gasta. Não importa o valor desse seu gasto. Desde você comprar um doce na esquina, uma paçoquinha na esquina, até alguma coisa carro, um pouco por mais, exemplo. até um carro, anotar sim aquilo que você gasta. É um excelente hábito. Daí por quê? Porque você já começa a fazer uma seleção um pouco melhor. Você começa a olhar para aquilo e falar, puxa vida, né? Gastei mais ali em algo que não estava planejado. E aí você já começa a refletir um pouco melhor. Nós temos uma reflexão, nós economistas temos algumas reflexões que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Uma delas é o que a gente chama de custo-benefício, né? E nesse sentido eu vou pegar como exemplo algo até que foi levantado a priori, a questão do IPVA. Se vale a pena eu pagar à vista ou pagar a prazo. Né? Essa informação é importante. O economista vai sempre pensar custo-benefício. Você tem hoje no estado de São Paulo a oportunidade de pagar à vista com desconto de 3%. Se você considera a taxa Selic hoje 12,25 ou até o rendimento da caderneta de poupança, vamos generalizar aqui a 0,7 ao mês, não faz grande diferença você pagar à vista e a prazo. Do ponto de vista financeiro, não faz diferença. O que você tem que pensar é o seguinte, se você tem o seu dinheiro para pagar o IPVA à vista, né, e você não tem outra prioridade aqui agora, então sim, pague à vista. Se você tiver, pode parcelar, não tem problema no sentido do custo financeiro. É isso que a gente chama de custo-benefício ou custo de oportunidade. Tá certo? Agora, no nosso dia a dia, só interrompendo o senhor um pouquinho, claro. no nosso dia a dia, né? O senhor deu uma série de situações cotidianas, práticas, de vivência do nosso dia a dia, desde a compra doméstica, caseira, até essa questão do IPVA, que é recorrente na vida da maioria das pessoas que são proprietárias de veículos, né? Seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? As empresas. Agora, ter um comportamento seletivo e consciente na hora de comprar, na hora de gastar, é extremamente importante também. Por exemplo, eu passo em frente a uma loja de calçados, vejo lá um tênis muito bonito, um tênis que me agradou, que eu passei a ter o desejo de ter aquele tênis. Não é o fim do mundo, eu não estou descalço. Eu tenho calçados em casa que ainda não usei, mas aquele tênis me chamou a atenção. Qual é o comportamento na hora de fazer essa compra? Eu preciso também ter esse mesmo sentimento de relação custo-benefício? E não só esse, nós temos uma outra frase também que a gente usa muito e prega muito esta frase em sala de aula, inclusive com os jovens, que é a pergunta que você tem que fazer no momento da compra. Qualquer compra, você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo, vontade ou é necessidade? Respondida essa pergunta, e registro aqui, nós estamos falando de uma economia humanizada. Eu não disse em nenhum momento, e não vou dizer, que se for apenas vontade, você não deve comprar, não é isso que eu estou falando. Mas o fato de você refletir sobre isso, né, antes de fechar a compra, é importante. E, eventualmente, pode ser que naquele momento, por ser apenas uma vontade, conforme você citou, Carlos, e não uma necessidade, você recua daquela compra naquele momento. Eventualmente, no mês seguinte, que você recebeu novamente o seu salário, ou foi um mês de 13º... Ou quitou uma dívida, né? Ou quitou uma dívida, está numa situação melhor. Volte lá e compre o seu tênis. Obviamente que no Brasil você tem a questão inflacionária, pode ser que não seja exatamente o mesmo preço valor. E tal, mas é importante que você reflita, né? Isto é vontade ou isto é necessidade? Fica aqui então esta frase para você, ouvinte, para você refletir. Qualquer compra, decida isso na sua cabeça, no seu coraçãozinho. É vontade ou necessidade? O senhor falou aí nessa resposta a questão, né, nós falamos aí a questão de dívida, né, quitar dívidas. Né, até no intervalo, a gente fazendo o briefing, para a gente entrar na entrevista, eu usei um exemplo, né, e que eu vou repassar aqui para a nossa audiência. Né. Eu tenho
5 credores, né? Eu tenho lojas onde eu fiz compras e acabei atrasando por conta do IPVA, do IPTU, que são despesas que eu tenho que pagar, porque senão meu carro pode ser apreendido, eu posso ter problemas administrativos mais sérios. Eu deixo de pagar esses credores para eventualmente iniciar uma educação financeira e fazer uma economia para depois eu começar a ficar no azul e aí pagá-lo, ou eu devo priorizar esses credores? Muito bem, aí também é um aspecto, e a gente realmente falou disso lá no briefing, aquele seu credor, tá? A padaria, a loja de calçado, a loja de calçado, ele também tem a família dele, ele também tem as suas necessidades, ele também tem os seus compromissos. Então, vejam só, a propósito do que a gente chama de economia humanizada, né? Não, você não deve deixar de pagar um credor seu. Quem tem o operacional de acudir quem está precisando de dinheiro é a instituição chamada banco, e não jamais o dono da loja, jamais o açougueiro, o padeiro, absolutamente. Então, se você, por alguma razão, poderia ficar inadimplente com alguém, vá lá no banco, tome esse valor emprestado na melhor possibilidade, né, de tomada de crédito. Por exemplo, se você tem a sua folha de pagamento onde você recebe pelo banco tal, naturalmente este banco tem a opção do chamado crédito consignado, que é um dos menos caros do mercado. A gente não pode falar barato, porque quando a gente fala de Selic a 12,25, não dá para falar dinheiro barato. Até porque o banco tem o custo do dinheiro para emprestar para você. Então não tem como isso ser barato. Mas ainda assim é um dos mais baratos, o crédito consignado. Mas, por favor, né, não deixe de pagar aquele credor que também tem família, tem compromissos, tem as suas faturas, tem a sua casa, a sua família para cuidar, né? Quem empresta dinheiro neste país aqui, quem tem o operacional de financiar as pessoas e as empresas e o governo, são os bancos, e nunca o dono da loja ou o dono do açougue. Professor Gofredo, eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais opinativa, menos técnica, mas que eu imagino que, dado ao conhecimento que o senhor tem da matéria, seja em razão da experiência bancária, seja em razão da sua experiência como professor, a questão comportamental. Qual sociedade no mundo, qual povo no mundo tem a cultura mais equilibrada financeiramente? Que a gente pode usar até como exemplo para a nossa condição. Nós estamos, digo isso infelizmente, nós estamos nos rankings dos piores gestores de dinheiro, né? Até porque, se a gente for levar ferro e fogo, a gente também não tem bons exemplos, né, inclusive de governantes, em relação à gestão do próprio recurso. Mas eu citaria o povo inglês como alguma referência para nós, como uma certa disciplina. Ele já tem um status de consumo solidificado, tal, né? E nós não, nós ainda estamos com essa sede de consumo ainda não satisfeita. E aqui, Carlos, um alerta também, e aí eu não estou dizendo apenas para os jovens, mas principalmente para eles. A questão do se influenciar pelas redes sociais, pelos apelos, por aquilo que os amigos eventualmente tenham e conseguiram comprar, porque a condição dele é outra. A gente não pode nunca se comparar a seu ninguém, no sentido das nossas posses, na roupa que estamos usando, no carro, no status, em relação a terceiros. Isso é o principal erro, né? Viva a sua vida bem, e aí sim você vai estar adquirindo isso que você chamou, e muito bem, de maturidade, porque essa maturidade pessoal vai trazer consigo essa maturidade financeira também. Não dá para você descasar e dizer que você é maduro numa vez, não é na outra, né? Então essa maturidade financeira vem com esse pacote de coisas, né? Repito, Carlos, nós não estamos recriminando ninguém pelo consumo de nada, absolutamente não é isso. Mas com a experiência que a gente tem, né, não apenas a formação, mas a experiência mesmo no mercado financeiro que a gente observa no dia a dia, você ficar com as suas contas descontroladas
traz consequências terríveis, inclusive para a saúde. Então não faça isso não. Leve uma vida um pouco mais modesta, até que um dia você possa levar uma vida um pouco mais opulenta. Tem uma forma de dizer que a gente vê principalmente nas redes sociais e sempre é atribuída a pessoas realizadas financeiramente, né? São grandes magnatas aí da tecnologia, né, da indústria, de que o mesmo relógio de R$500 marca as horas igual o de 5.000. O mesmo, eu preciso me deslocar daqui até o centro da cidade, né? O mesmo trajeto que faz uma Ferrari faz um carro popular. Então, isso é um pouquinho daquilo da consciência que o senhor falou dos ingleses, por exemplo, né? Então, assim, eu não tenho necessidade de ter um carro tão caro, né? Se eu posso, com um carro mais barato, chegar do mesmo jeito. Exatamente. Você disse tudo em relação ao que é o nosso dia a dia. Relembrando aquela frase anterior do custo-benefício, né? E uma frase popular eu diria, né? Dê o passo do tamanho da sua perna. Mamãe falava isso. Né? Acho que a gente já ouviu isso da mãe da gente e tal. E é de uma sabedoria enorme. Dê o passo do tamanho da sua perna. Para que um dia, o fato de você hoje ter administrado melhor, você possa ter a perna maior para dar passos maiores. Então, não, por favor, né, não se compare a ninguém, não fique de olho naquilo que o vizinho adquiriu, que o cunhado fez. Esse é o pior erro, você se comparar com os outros. Porque na hora que você tiver, na hora que a sua vida financeira tiver ruim, complicada, essas pessoas não vão chegar em você e né, não dá. Né? Então é cada um por si mesmo. Né? Portanto, a gente insiste. Lembrando, Carlos, se você me permitir, nós temos um ano de 26 que ele vai ter, ele está muito sensível a oscilações várias. Né? Não nos esqueçamos que você tem decisões da política fiscal, da política monetária americana, inclusive, que pode nos afetar aqui de alguma forma, com a questão do câmbio, com a questão da nossa própria política monetária, e aí nós estamos falando da taxa Selic, do custo do dinheiro e assim por diante. Então, se é para você ter cuidado a vida inteira, este ano de 26, né, melhor, este ano de 25, eu vou reiterar para você, vou pedir para que você tenha um cuidado ainda um pouco maior, porque é um ano que tem tudo para oscilar fortemente em algumas coisas, produto do nossa própria gestão no Brasil, e também porque assume um governo novo com outras propostas monetárias e fiscais nos Estados Unidos da América. E nós temos ainda um ingrediente, né? O senhor falou aí de 2026, nós temos 2025 crítico por conta dessas mudanças globais, com a posse do Donald Trump lá nos Estados Unidos, mas 2026 também é ano eleitoral. E também até 2027 entra em vigor, né, a reforma tributária. Vai ter o IVA, vai ter novas tarifas, vai ter uma série de outras situações que vão afetar a nossa economia e vai afetar o nosso bolso, né? Vai nos afetar individualmente, né? Embora a expectativa em relação à reforma tributária, reforma fiscal no Brasil, ela até tenha, eu tenho um certo otimismo em relação a ela. Tem uma expectativa boa? Uma expectativa boa, tenho, mas a gente só pode ter clareza quando ela começar a funcionar. Na prática. Porque, por enquanto, a gente tem o quê? Expectativas. E eu repito, a minha expectativa até é boa em relação a ela. E digo boa, não em relação a reduzir impostos, a gente não pode ser tão ingênuo assim, mas em relação a facilitar um pouco o jeito de se ver impostos neste país. E aqui estou dizendo muito mais para o empresário do que propriamente para a pessoa física, mas valeria também.
Mas sim, né, a questão do ano 26 é um ano eleitoral. Nunca se sabe quem é o grupo ideológico, né, quais são as tendências político-ideológicas de quem vai assumir depois, e por aí afora, a política monetária que pode se alterar, tal, né. O fato é que não dá para ter expectativa ingênua de daqui nos próximos, este ano e mais um, de que você tenha grandes quedas, por exemplo, na própria taxa Selic. Por quê? Você tem uma projeção, por exemplo, do IPCA, né, que é a medida oficial de inflação, que em 2024 fechou a 4,83, ou seja, acima do teto da meta. E que em 2025 a tendência é que ele fique, no mínimo, em 5% este IPCA. Então não há que se ter expectativa de redução de juros de taxa Selic durante este ano de 25 e provavelmente também não dá para ser otimista no início de 26. O que eu estou dizendo? Estou dizendo de dinheiro caro. Dinheiro caro para todo mundo, inclusive para os bancos. Perfeito. Professor, nossa entrevista está chegando ao final, mas eu não posso deixar de te perguntar também a questão da democratização da informação sobre economia. A gente até falava, e o senhor vai voltar aqui em outras ocasiões, para a gente poder falar da grande gama de opções que nós temos de aplicação, de investimentos, né, de você poupar, de você investir para poder ter retornos, mas a impressão que a gente tem, e a sua presença aqui no nosso programa, inclusive é um reflexo disso, né, a sociedade está cada vez mais presente e discutindo a economia, né? Isso é altamente positivo. É altamente positivo. Eu já estou há bastante tempo nesse negócio aí, né? Então, nunca antes eu ouvi, né, e vi tanta gente discutindo temas importantes na política e tudo mais, mas também nos temas econômicos. Eu sou demandado hoje muito mais do que eu fui há tempos atrás para participar de programa como o seu, Carlos, que, aliás, novamente eu agradeço a oportunidade, tema que eu gosto muito e que eu estou atuando no dia a dia junto aos meus estudantes da ETEC, aos meus estudantes do Nivem também, né, falando disso e tentando já, desde jovem, ele está mais interessado, e tem os velhos professores como eu aqui, que estão absolutamente dispostos a conversar sobre isso em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer circunstância, na roda de conversa, no bar, para a gente conscientizar cada vez mais. E se você me permite, se você falou, é importante, né, é importante a questão do investimento, do poupar, né? O outro hábito muito saudável também que a gente nota nas pessoas que administram melhor é que tem uma parte da sua renda, e essa parte é mínima de 10%, que sim vai ser poupada, tá certo? Pelo menos 10% da sua renda mensal poupada, e você considera apenas o 90% para você pensar nas suas outras coisas. Isso é um excelente hábito. E quando a gente tiver nova oportunidade, Carlos, para falar mais das modalidades de aplicação e investimento. Porque hoje você tem um leque enorme, né, com os bancos tradicionais, com as chamadas fintechs, que estão aí também com uma gama enorme, com possibilidades muito grandes, né? E aí você tem, de acordo com o perfil de cada pessoa, de cada investidor, se ele é um pouco mais conservador, se ele é moderado, ou ele é mais um pouco ousado, e a gente vai pode fazer oportunamente as sugestões nesse sentido de todas as modalidades, ou as modalidades mais conhecidas de aplicação financeira no Brasil. Professor Gofredo, professor da ETEC, Escola Técnica de Marília, né, o Antônio Devisati, também do Univem, ele acabou de dizer para a gente aqui, né, do Centro Universitário Univem de Marília, e economista, participando do nosso programa hoje aí, trazendo dicas interessantes sobre economia, para a gente encerrar naquela câmera ali, na câmera 1, resumindo qual é a mensagem de economia que o senhor deixa para o nosso público. Eu reitero então aqui os melhores hábitos das pessoas que melhor cuidam do seu dinheiro, quer ele seja um dinheirão, quer ele seja um dinheirinho. Então vamos lá. 1. Anotar tudo o que gasta. 2, fazer um excelente planejamento financeiro, né? E 3, você poupar no mínimo 10% da sua renda mensal.
Este seria, vamos chamar de o tripé básico, né, óbvio até, para você depois, em algum outro momento, tomar outras providências. E eu quero ter, Carlos, já, né, aqui essa oportunidade de voltar aqui para a gente dar esse, vamos chamar de o próximo passo. Mas estamos sim falando de uma economia humanizada, valendo para você, valendo para o seu credor, valendo inclusive para os bancos, a quem inclusive interessa que todo mundo tenha uma vida financeira equilibrada, sim. Ao contrário, às vezes, do senso comum. Os bancos também querem que a sua vida financeira seja equilibrada.